Quando a gente está nervoso, não tem descanso, a nossa alma está perturbada, Você não Karina. dá espaço para o Espírito Santo agir, né? Você nem ouve, você não entende o que Deus quer, você está fora do eixo, né? Verdade. E aí, quando a gente está assim nessa perturbação toda, a gente não ouve Deus, a gente não é guiado por Deus. E, Karina, tem coisas que só Deus faz. Por exemplo, até o fato, por exemplo, o que que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Tipo, não tinha lógica. Algo. E olha, interessante, eu nunca nem sonhei com isso. Tipo assim, eu vou dar entrevista. E não é para qualquer pessoa, não, para Karina Bach. Para, eu estou aprendendo tanto, eu aprendo tanto com tudo que você está falando. Mas, tipo assim, Karina, tipo assim, ir conversar com você, tipo assim, eu converso com eu tô conversando aqui com a Karina Bach, tipo, umas coisas que é tipo assim, o que que tá acontecendo? Eu tive no ano passado, no Ore Comigo, foi um evento que o pastor Fábio Lacerda promoveu lá no Mineirão. Ele me convidou, e aquela coisa toda, fui lá com a minha esposa, e a gente foi pro evento, meu Deus, Lindo, eu né? ali no meio dos cantores, dos pregadores, nossa, e também ter o feedback, entendeu? O pastor Antônio Júnior, que é até amigo teu, fizeram caravana juntos e tal, né? Ele até me falou lá, não, vocês são diferentes, o cristão também pensa diferente, Deus continue usando. E eu ouvi outros cantores assim, e eu tava até sem saber qual seria a resposta, né? De estar lá, o rapaz, o cristão também pensa. Mas eu fui tão abraçado pelas pessoas e assim, eu tava ali comendo com eles, tipo, o que que eu tô fazendo? Tipo, como Deus Como faz ele as moveu. coisas, tá no palco, tá com as pessoas. E você vê que interessante, né? Ele precisou perceber que você renunciaria a tudo isso para que ele te Pra desse que ele tudo me isso. desse. É muito importante a gente ter essa percepção que quando a gente é chamado, eu sinto isso claramente, e muitos acabam não decidindo seguir com medo daquilo que eles vão perder, mas quando a gente é chamado para renunciar, sim, muitas coisas que estão nos prendendo no nosso ego, na nossa vaidade, onde a gente coloca a nossa segurança, até nossos talentos e habilidades, por momentos, como a gente não tem um novo direcionamento, Deus fala, você não vai renunciar até isso. Eu passei por isso. E eu percebo que é ali onde muitas pessoas se paralisam e falam, não, mas eu vou fazer o quê? Eu não sei fazer outra coisa. Eu nasci para fazer isso. Agora Deus quer que eu não faça, mas eu vou fazer o quê? E às vezes ele não te mostra de imediato o que, que ele vai fazer. Só que ele precisa entender que você está confiando nele. E daí ele te pede, você vai renunciar isso por mim? E se você tem a coragem de renunciar, você vai passar um tempinho ali no seu deserto, mas as portas começam a se abrir e ele vai te reposicionar, aproveitando sim das tuas habilidades, dos teus dons, trazendo de volta sonhos que você deixou para trás, só que te reposicionando. Então é muito lindo agir de Deus. Eu falo para você que está nos ouvindo, se você tem um chamado, às vezes está com medo de renunciar coisas na sua vida, sejam coisas profissionais, renunciar a tua forma de agir, de pensar. Se você foi chamado, e o Senhor chama a todos nós, a cada dia Ele nos chama para renunciar às coisas da nossa carne. Não tenha medo, mesmo que você não saiba ainda a visão que Ele tem para você, porque Ele tem algo bom e melhor do que se você permanecer onde você está. Mas você precisa dar um passo de fé, que é um passo de confiança, que é o passo da renúncia. E quando a gente renuncia, é uma declaração de amor ao Senhor de dizer, tu és o primeiro na minha vida. Tu és o que realmente eu quero. Porque o alcance, por exemplo, que o cristão também pensa, ele passou a ter, é algo assim que Deus falou antes. Então, como que foi? Como que ele te mostrou essa nova ideia? Ele abriu essa porta? Você estava buscando por algo mais? Quero te servir de alguma forma? Quero fazer algo mais? Como foi? Então, com relação ao cristão também pensa, aí no casamento já, a gente às vezes passando por umas dificuldades, mas assim, Deus nunca deixou faltar nada, né? A gente nunca passar fome, essa coisa, não, a gente tinha as coisas, mas muita coisa também dada, muita ajuda, e também nunca pedimos ajuda a ninguém, eram as pessoas mesmo. Então Deus sempre supriu, mas a gente não tinha rompido assim financeiramente. E eu, vendo até meus irmãos, entendeu? Meus dois irmãos mais velhos, assim, concursados, eu sempre batendo na trave,
sempre batendo na trave, meu Deus. Olha, aquela sensação, gente, de você olhar assim, menino, acontece com todo mundo, menos comigo. Tipo, Sim. porque eu quase passo, eu fiquei quase na lista de reserva, eu fiquei quase, né, num concurso e tal. E, gente do céu, foi uma coisa que eu ficava assim, meu Deus. Até tentei entrar em alguns processos, porque havia a necessidade, num hospital federal lá, de uma questão administrativa, e eu estava no número de vagas que iria compreender, tinham muitos terceirizados no lugar, mas Deus não permitiu. Olha. Ou seja, várias vezes eu batia na trave mesmo, estava quase, mas não ia. Uhum. E, nossa, eu me lembro, a minha irmã mais nova, ela deslanchou assim na questão de fotografia, ela é uma fotógrafa maravilhosa, é Luz dos Olhos Fotografia. Olha que nome Ela lindo. fotografa assim, ela tá morando agora fora, e ela, quando vem no Brasil, ela olha, por ter um mês, ela tem agenda, a hora que ela disser que tem agenda, as pessoas correm. Onde ela está morando? Ela tá morando em Manchester, Uau. né? E ela é uma bênção e ela, nessa questão, todo mundo deslanchando, assim, né? Só que a minha família, meus pais, não querendo, assim, que a gente tivesse uma segurança, uma estabilidade, eles sempre prezaram pela questão de concurso público, Uhum. Então, concurso que é certo. Nunca a gente teve uma visão empresarial. Uhum. Mas, assim, eu ficava, gente, não vai acontecer, meu Deus, não está acontecendo nada. E eu, professor, sou formado em ciências sociais, né, sociologia, antropologia e política, e em letras. E eu dando aula, normal, para meninos, mas eu não estava aguentando mais, Karina, porque as salas muito cheias. Você chegou a Professor não é- fazer todos esses... a Não, eu faculdade? tenho essas formações, tenho. E eu dei aula por muitos anos, mas eu já estava ficando mal, porque é muito aluno, aquela coisa, e também o salário dava para viver, mas não. Eu ficava, Jesus do céu, vou ficar nisso, vou ficar nisso. Mas o que aconteceu? Lá na igreja, é uma igreja muito profética, né? O meu pastor, ele tem essa unção de assim, prosperidade, mas bíblica. Ele não é essa coisa, essa teologia da prosperidade, assim, distorcida, né? Que se você não for rico, você está em pecado, essas coisas que são um absurdo, né? Mas ele ensinando ali, pregando sobre... Não, Deus se alegra com a prosperidade dos seus filhos. Então, Deus tem projetos, Ele quer te ensinar qual a sua habilidade. Então, ele teve um tempo que ele focava muito nisso na igreja. Porque a igreja que ele encontrou lá em Alagoas era muito humilde, muito humilde. Hoje é o maior templo pentecostal de Alagoas. A Adebrais Alagoas. Cabem mais de 3 mil pessoas sentadas, telões, assim, é incrível. A estrutura, tudo. Era uma igreja... Nossa, uma coisa... E ele mudou, ele precisava mudar a cabeça das pessoas, porque era uma cabeça de miséria. E eu tinha um pouco. Essa coisa, a igreja que eu era uma bênção, mas ela, nesse ponto, ela não focava assim, vamos viver assim, né? O nosso lar não é aqui. Mas assim, eu sei que a gente não deve estar atrás de casa, carro, mas assim, Deus também dá essas coisas se a gente... Se tiver isso, você tem um coração nele, o coração puro, e ele entende que o seu coração não está nas coisas, Exato. ele não vai deixar de te prosperar. Até porque se ele te dá um carro, meu irmão, use seu carro e dê carona. É o que eu mais faço, dar carona também, né? Tem uma casa boa, receba as pessoas, entendeu? Hoje Deus me deu, mas o que eu quero dizer é que eu ali lutando, mas aí ele ensinando sobre essa questão. E até de ofertar, de assim, ter coragem, de se dispor ao Senhor, de todas, assim, tudo é dele, tudo que eu tenho é do Senhor. Então, mas, para concretizar tudo isso, 3 profetas chegaram lá na igreja, 3 profetas, em cultos diferentes, profetas de outros estados do Brasil, que não me conheciam, e eles profetizaram, assim, trouxeram palavras muito específicas para mim, poucos meses antes do Cristão Também Pensa explodir. Quando um deles mesmo falou, vou te dar asas. Deus está dizendo que vai dar asas para os seus projetos. E eu até fiquei assim, né? Aí até no mesmo culto, acho que foi no mesmo culto, eu estava com o celular na mão. Assim. Aí o meu pastor pregando, aí ele ele falou, use o que você tem na mão! Aí eu olhei para minha mão, celular. E foi forte, foi diferente. Quando Deus fala é diferente. Quando fala, nossa, por isso que um culto você pode... Deus fala para diversas pessoas, só que em pontos diferentes. Exato. Porque o Espírito Santo que está em nós testifica naquele ponto. Fala, esse é para você. E eu falo, senti que é para mim. Eu chego a sentir mesmo. Daí, às vezes, outra pessoa fala, nossa, a hora que ele falou para mim. Ele falou, que hora? Não, é outra hora. Né? E é verdade. E quando ele falou...
Use o que você tem na mão. Foi tão forte assim, eu tava com o celular na mão, disse, gente. Enfim, o canal tava parado. Porque, na verdade, o Cristão Também Pensa, ele existe desde 2017, ele era um quadro de programa de televisão. Eu comecei, era a Record local, de lá, de Alagoas. E eu falava sobre algumas questões da igreja, com humor. E Como é que você foi parar lá? não, é por causa de uma amiga da igreja que me via assim, muito talentoso e tal. Eu comecei a gravar uns vídeos, com 2, 3 vídeos ela vamos pra TV. Porque ela falou com o pessoal da produção e todo mundo disse, não, é legal, ele é comunicativo e tal. E eu trazia, por exemplo, ansiedade. Aí eu refletia sobre aquilo, né? E eu fazia ansiedade, eu ficava, né? Mas o canal, assim, só a questão da TV, a TV também já estava caindo um pouco no sentido de... Que hoje, assim, é difícil você ver pessoas que assistem a TV aberta. Né? Então, hoje é YouTube, tudo, né? Já estava crescendo a internet, né? Já estava crescendo muito a internet e a televisão não tinha esse alcance. Eu já cheguei até uma vez, estava no shopping, eita, você é o rapaz da televisão, vim tirar foto, assim, coisa, uma vez só.